Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou chamar hoje o Dr. Ranier para estar aqui conversando um pouco com a gente sobre o assunto de insônia. Já vou convidá-lo aqui para entrar na live. É um assunto bem importante que muitas pessoas têm sofrido com esse problema de insônia. Então, eu já vou convidá-lo a participar conosco. Deixa eu ver aqui. Enviado convite. Acho que foi deu certo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Esse é o doutor José Ranier. Se apresente, doutor. O pessoal que está Olá, aí. Dal, tudo bem? Tudo bem. Doutor, ele vai se apresentar, né, para vocês. Eu trabalho com inteligência emocional, com espiritualidade. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre insônia, que é um tema que vem incomodado várias pessoas. E gostaria que o doutor se apresentasse, né? E discorresse um pouco também sobre esse tema, né? E vocês podem mandar perguntas também. Sim, é isso aí, pessoal. Para quem não me conhece, sou José Ranieri, sou médico e eu conheci a Dal já há algum tempo numa viagem, né, num curso que a gente fez de desenvolvimento pessoal, né, de autoconhecimento. E de lá para cá a gente começou a se juntar, né? Fazer as lives aí para a gente poder conversar e poder estar esclarecendo, poder estar tirando dúvidas, né? Poder estar passando um pouquinho da nossa experiência para as pessoas, né? Sobre temas que são de conhecimento geral, temas que são temas que podem estar ser bastante duvidosos para a gente no dia a dia, ou até ser muito corriqueiros ou novidades, né? E como nós dois somos apaixonados por essa área da neurociência, né? A questão da desenvolvimento pessoal, né? De melhora, de como ser um ser humano melhor, como ser uma pessoa melhor, né? Aí a gente resolveu, né? Tá fazendo essas lives. Já fizemos, na semana passada a gente fez uma live sobre o medo. Infelizmente, como eu não tenho ainda prática, né, eu não conheço tão bem as redes sociais, principalmente o Instagram, deu algum problema com o meu celular e alguma coisa aconteceu que, infelizmente, o proposto a gente não conseguiu concluir. Mas, A da depressão, né? A do medo ficou salva. isso, perdão, depressão, verdade. A do medo foi a anterior que foi tudo bem, né? Que correu tudo bem. Verdade, muito bem corrigido. E estamos aqui hoje de novo falando sobre um tema, né? Que é insônia, né? Que é um sintoma muito presente na nossa sociedade moderna, né? É uma doença moderna, pô, é um sintoma moderno que está geralmente associado a doenças, né? E não sei, Dal, se você quer que eu comece falando já um pouquinho sobre ela ou você Tá quer travando, iniciar? tá travando um pouco, doutor. Não sei se é a sua internet. Eu vou pegar Hum, um fone de ouvido, ver se eu consigo aqui também. Não sei se é a tua uhum. internet. Deixa só um minutinho que eu vou Eu, pegar é, um fone. e tá normal, tá travando o seu vídeo mesmo, mas eu não vi até agora nenhum problema, não. Vamos ver, eu vou colocar o fone de ouvido aqui. Isso. Vamos ver se melhora. O meu para mim tá funcionando e o seu tá travando. Não sei se o seu, se para mim,
Se para o senhor o meu tá travando também. Não, eu tô ouvindo bem, tá dando um delayzinho só na imagem, assim, mas coisa pouca, né? Que eu acho que não atrapalha. Uhum. Tá, o meu também tá dando um pouquinho, mas vamos lá. Então, eu gostaria que o doutor começasse, né, a discorrer um pouco desse problema da insônia, né? Sim, Como, por que acontece, se o senhor tem causas, né, desse sim. problema, de onde É, vem, isso, né? O senhor vamos falar discorrer da um pouco gente aqui. dessa. Isso, vamos falar de nós assim um pouquinho. Dal. Você alguma vez já teve insônia, ou você tem insônia, ou você dorme Eu, já, bem, você não tem nenhum eu durmo que problema? nem uma pedra. Eu durmo que nem uma pedra. Eu não tenho nada de É, insônia. Nunca tive então, insônia. não, em Eu nenhuma não sei ocasião, assim, às exatamente. vezes. Olha, o que eu percebo, eu já tive assim de acordar, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, às vezes acordar de madrugada e não conseguir mais dormir. Não sei se isso seria uma insônia, né? Mas eu durmo até um pedaço da Uhum, madrugada e depois, até 4 horas da manhã e acordo. Mas normalmente acontece num período que eu tô com bastante ansiedade, né? Estresse ou alguma preocupação. Não sei se seria esse sentido, né? Já aconteceu comigo, sim. entendi. Bom, então é bem isso mesmo, né? Então, tipo assim, a gente tem situações em que às vezes a gente tá passando um certo estresse, está passando um nervoso, né? Alguma atividade que a gente vai desempenhar, alguma coisa que vai acontecer e que gera esse transtorno aí, né? Essa alteração no sono, mas que não chega a ser nada patológico, é algo momentâneo, algo passageiro, né? Que a gente vai ter uma noite só onde a qualidade não foi tão boa, mas na noite seguinte você já passou aquela situação e já, né, já dorme normalmente e já tudo segue adiante, tudo segue normal. Sim. Então, a insônia, ela para ser caracterizada, né, para ela ser um diagnóstico clínico, que ele é um diagnóstico médico, tem que ser dado o diagnóstico por um médico, né? No caso, Uhum. a insônia patológica, né? Ela precisa cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, ela tem que apresentar alguns dos sintomas que eu vou estar falando aqui, né, algumas características, pelo menos um desses que eu vou citar, 3 vezes por semana e tem que estar associado a algumas outros impactos. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, né? O primeiro deles, né? A dificuldade no sono, ela demora mais de 30 minutos para dormir. Se ela apresentar isso 3 vezes por semana e isso repercutir durante as atividades de vida diária, sim, é caracterizado como uma insônia. Então, essa é uma das características. É a segunda característica, a dificuldade em manter um sono contínuo, que eu acho que isso é uma queixa bastante corriqueira e bastante comum. São pessoas que deitam para dormir, né, e apresentam um despertar noturno. Ele acorda à noite e demora para voltar a dormir, né? Demora, consegue, mas demora um tempinho, certo? Uhum. E Certo. característica é o sono interrompido. Sono interrompido, ele acorda, é aquela pessoa que dorme e uns 30 minutos antes, sei lá, um tempo antes, uma hora, ele acorda, né? Antes do horário previsto. E ele não consegue mais dormir. Então, essa é uma característica, é o sono interrompido, né? Não retorna mais ao sono. E Uhum. a quarta característica é o sono não, que é o quê? A pessoa Sim. dorme e desperta acabada, né? Você olha para a cara da pessoa assim, você vê que ela tá, né, destruída. Você percebe nitidamente, tá com olheira, né? Tá com a cara que parece que tá com um travesseiro grudado no rosto. Então, nitidamente, esse sono ele não foi reparador, não foi aquele sono que
que a pessoa se recuperou após ter dormido, né? Então, bom, sim. essas são as quatro características. Porém, elas, por si só, uma delas, apresentando uma delas, não é suficiente, porque você precisa ter uma repercussão dessa noite de sono inadequada, né? Então, você precisa estar apresentando uma dessas outras 3 características que eu vou estar falando aqui, que é o quê? Uma delas, a primeira delas, é a preocupação antecipada ao sono. Então, é uma pessoa que ela começa a ficar angustiada, ela começa a ficar pensativa se ela vai conseguir dormir novamente. Ela começa a ficar preocupada que ela não vai conseguir dormir, né? Então, essa falta de sono acaba se tornando uma preocupação. Então, esse aqui é um ponto importante, né? O segundo ponto o segundo impacto negativo, né? Ele é o quê? Esconder a insônia. Olha que neurose, né? A pessoa, ela tem um problema e ela começa a querer esconder, né? Você imagina, algo que é nítido. Ela quer esconder que ela não teve um sono reparador, que ela não teve insônia, que ela dormiu bem. Então, você olha para a pessoa e é nítido, né? É visível que essa pessoa no trabalho, na escola, onde quer que ela esteja, ela não dormiu bem. A aparência dela é uma aparência de uma pessoa que esgotada, né? Uma pessoa que não tá bem, né? E a terceira, ela é uma consequência, né? É a mais nítida de todas, que a gente vai observar principalmente em pessoas que já apresentam uma insônia crônica, né? Os transtornos de humor, né? Que são já, por exemplo, cansaço, sonolência, falta de concentração e irritação, mau humor. Então, isso daí, ele vai ser bem visível nessas pessoas, né? Bom, então, a pessoa apresentou um desses sintomas, apresentou ali um dos que eu falei anteriormente, né? Dificuldade de pegar no sono, dificuldade de manter o sono contínuo, sono interrompido ou o sono não reparador, apresentou qualquer um desses 3 por semana e teve um prejuízo, né? Durante a atividade de vida diária, seja ele qual for dos que eu citei anteriormente, né? Preocupação antecipada ao sono, querer esconder a insônia, ou consequentemente também o cansaço, né, os transtornos do humor, todos eles, você apresentar algum deles, você já está classificado como insônia, né? E aí a gente pode classificar a insônia como aguda. Pode falar. Eu ia perguntar quantas vezes por semana? 3 vezes, mais ou menos, já é considerado insônia? Sim, tem que apresentar um dos sintomas pelo menos 3 vezes por semana, né? E ter também o impacto negativo. Pelo menos um. Pelo menos um dos impactos, pelo menos um das características que eu falei. E a gente está apresentando tudo isso. E aí a gente vai classificar, né? Se essa insônia é aguda, 3 vezes por semana em pelo menos em até um mês, né? Se ela é uma insônia de curto prazo, 3 vezes por semana de 1 até 3 meses. E a insônia crônica quando já supera os 3 meses. Ok? O senhor poderia só repetir novamente essa questão, porque agora entrou talvez mais pessoas, essa questão ali dos aspectos que consideram que você está sofrendo de insônia. Alguns deles ali que o senhor citou, que teve pessoas que entraram depois ali só para... Sim, para você que agora acabou de entrar na live e já ouviu falar sobre insônia e às vezes até acha que tem insônia, está em dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar, vai para a UBS ou vai para uma consulta clínica particular e consulte com o seu médico, tá? E aí, se você apresentar alguma dessas características que eu vou citar, pelo menos uma delas, 3 vezes por semana, associado a qualquer uma das outras 3 que eu vou dizer aqui, que teve um impacto negativo, por exemplo, as características, dificuldade de pegar no sono, dificuldade de manter o sono contínuo, e o quarto, sono não reparador. Tiver qualquer um desses e
3 vezes por semana, associado a algum desses três que eu vou dizer agora, preocupação antecipada ao sono, esconder a insônia, né? A pessoa não quer demonstrar, e algum transtorno de humor como cansaço, sonolência, falta de concentração, irritação ou mau humor, se você tiver qualquer um desses, pessoal, você deve consultar, tá, com o médico e deve estar conversando com ele, explicando, para a gente poder estar apresentando para vocês uma proposta de abordagem de tratamento. Beleza? E bom, consegui contribuir aí, Dal? Sim, com certeza. Pessoal, até vou falar, se Legal. vocês tiverem alguma pergunta referente a esse tema e quiserem escrever ali nos comentários, depois o doutor responde também em relação a esse tema da insônia, alguma dúvida de vocês, né? Isso. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou continuar falando agora, como eu já falei, do diagnóstico, vamos dizer assim, né, das características, agora eu vou falar das causas, né? Então, quais são as principais causas, assim, que a gente, que ocasiona a insônia, né? Então, basicamente, eu vou falar de 7, tá bom? De 7 causas, porém, pode até ser mais que essas. Eu vou falar as que são mais descritas na literatura médica, tá bom? Primeiramente, a alimentação. Então, o que você come, tá, pessoal? O que a gente come reflete diretamente no nosso sono, tá? Então, assim, por exemplo, refeições pesadas, volumosas, refeições ricas em carboidratos, apimentadas, 2 horas antes de dormir, elas prejudicam o sono, elas interrompem, faz com que você acorde várias vezes à noite, entendeu? Um outro alimento... Tá cortando bastante o áudio, para mim tá cortando o áudio. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem, dá um ok pra gente. Se estiver cortando o áudio, avisa-nos, tá? Podem nos avisar. O áudio tá ok para vocês? Dá um joinha aí, pessoal, se ok. Isso, se vocês puderem, se vocês estão ouvindo bem, por favor, deem um like, dê um joinha nos comentários, só para a gente ver se tá indo tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se estão ouvindo bem a Dal. Porque hoje ela está no local que a internet não está muito boa. Isso. Se vocês puderem dar nos comentários um like, dar um joinha pra gente poder ter esse feedback, beleza? Eu agradeço. Então, vamos lá. Outro alimento, pessoal, que vocês devem saber. Obrigado, Daniele. Obrigado, Dani. Tá ótimo. Obrigado, Naiglon. Outro alimento que também é uma das causas, né, da insônia, é o café. Então, o café, pessoal, quando consumido de maneira correta, na quantidade correta, é muito benéfico para o nosso organismo. O café, para vocês terem uma ideia, ele demora em torno de 6 horas para ser eliminado da nossa corrente sanguínea, do nosso organismo. E então, os efeitos do café, que são os efeitos estimulantes, eles vão tardar, então, até 6 horas. Então, refrigerantes que também contenham cafeína, né? Chás que contenham cafeína, comidas que contenham cafeína. Então, tudo isso pode estar influenciando negativamente no seu sono. Não somente nas horas de sono, como também na qualidade do sono. Então, às vezes a gente ouve muito assim, de várias pessoas. Eu tomo café e eu tomo à noite café, eu deito e eu durmo, que é uma beleza. Pois é, eu vou trazer um alerta para vocês. O café pode parecer para você que você está dormindo bem, porém a qualidade do seu sono ele não é um sono reparador. Se a gente fizer um estudo com você, pegar você e colocar na polissonografia, num aparelho que vai medir o seu sono, certamente a gente vai observar que o sono REM, que é o sono reparador, que é o sono lá da terceira fase, ele
ele vai estar alterado. Provavelmente o seu sono vai ficar só no sono 1 ou no sono 2, no sono não REM, tá bom? Então, isso é um mito que as pessoas acreditam ser uma verdade, tá? Então tá O explicado alimento. porque eu acordo cansada, porque eu tomo muito café. E eu acabo acordando no outro dia, parece que eu dormi e não descansei. Pois é. Então, o que que acontece? Já sabe que o café influencia, e não somente o café, como eu falei, bebidas é, que contêm cafeína, né? A gente precisa estar muito atento ao consumo exagerado. Uhum. Bom, O Naiglo outro botou uma mito pergunta ali, doutor. foi, Receber o que uma que ele perguntou? notícia, receber uma notícia não tão boa pode gerar ansiedade e demorar para dormir? Sim, provavelmente, né? Claro, depende da notícia, né? Se for uma notícia desagradável, vai desestabilizar seu humor também, e obviamente, às vezes você pode até dormir, mas a qualidade do seu sono ela não vai ser adequada. Ou às vezes você pode até passar uma noite em branco, né? Dependendo da notícia. Veja bem, hoje na nossa sociedade, uma das causas, vou até antecipar, uma das causas que mais tem atrapalhado a qualidade do sono e tem prejudicado é o estresse, né? O estresse, ele é o maior vilão da sociedade moderna. A gente está muito estressado e, consequentemente, não dorme o quanto e como deveríamos dormir, né? Deveríamos dormir por mais horas. E não é o que acontece. Bom, acho que eu respondi a pergunta do Naglon. Prosseguindo. Um outro alimento aqui, um líquido que a gente consome, que muitas pessoas, às vezes por costume, né, criam o hábito até intencional de ser positivo e que não contribui com a saúde e a qualidade do sono e, obviamente, com a insônia, é o consumo de álcool. A gente às vezes toma achando, vou tomar uma tacinha de vinho, vou tomar uma latinha de cerveja, achando que vai dormir melhor. E na verdade, o que acontece é que realmente você pega no sono. Só que, como eu disse, é um sono superficial. Então, a gente não aprofunda, não vai para a terceira fase do sono, que é o sono REM, que é o sono reparador, né? Então, o que acontece? Você não conseguindo atingir o sono reparador, você no outro dia não vai acordar recuperado, não vai acordar com essa sensação. E pior ainda, lembrando que o álcool, dependendo da quantidade que você beber, né, você vai acordar de ressaca, né? Porque o álcool leva a uma desidratação e, consequentemente, uma ressaca, né? Então, a gente não deve estar consumindo. Vou tomar uma aguinha que me deu uma sede aqui, tô com a boca bem seca. Um pouquinho Eu sempre digo é o Bom, seguinte, pessoal, a gente é 3 em 1. A gente não é um ser só corpo, a gente não é só lógico. A gente é corpo, a gente é a mente, né? A parte mental, a parte também, né? O nosso sistema. só visto tá oscilando porque tá cortando. Tá cortando. Então, ia dizer que a gente é um ser, né, assim, complexo. Não é só fisiológico, mas também não é só emocional ou só espiritual envolvido, né? O doutor está falando da parte fisiológica, mas também tem a parte espiritual e tem a parte até lá deixa eu ver aqui que me ler para você no livro
deve andar ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso. Por quê? Porque a ansiedade faz mal, né? É a minha internet aqui, eu tô aqui, a minha tá ruim. A ansiedade, ela tá ligada a vários fatores, como o doutor falou, né? Doutor, continue então, que a minha aqui tá ruim. Bom, eu vou responder aqui uma pergunta do Nylon, que foi a respeito de falar à noite, né? Ele perguntou se há algum transtorno. A gente conhece esse transtorno como sono, pessoa que fala durante a noite, é mais comum em crianças, né? Em idade infantil, né? Nós, os adultos, já é benigno, tá? Não traz nenhum mal, não significa que você tenha nenhuma alteração, nenhum transtorno, tá? Não precisa se preocupar não, viu, Nylon? Agora, veja bem, já que você comentou isso, eu vou falar assim, ó, é uma situação bem engraçada, que quem sabe, se você dorme com alguém, essa outra pessoa pode se assustar à noite, né? Pode acordar assustada com você falando, e ainda mais dependendo do que você pode estar falando, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Inclusive, também não é o caso, mas pessoas que roncam, né? Pessoas que roncam muito, poxa vida, quem dorme com uma pessoa que ronca sabe o tanto que é ruim, né? Você tem sempre que dormir antes dessa pessoa, porque você dormir depois é bem difícil. Você vai ter que dar uns cutucão, vai ter que dar um empurrãozinho, vai ter que dormir no outro quarto. Vai ser bem difícil. Doutor, só fechar a janela porque tá um... Bom, continuando então, a segunda causa, né? A segunda causa que pode estar gerando uma insônia. A primeira eu falei que são os alimentos, né? A segunda é a dor. Então, por exemplo, pessoas que têm dor, seja ela qual for, seja dor nas costas, dor articular, joelho, por exemplo, pessoas que têm artrite, ou, por exemplo, até pessoas que excederam no exercício físico, essas pessoas, elas vão ter uma dificuldade, elas vão ter, provavelmente elas vão levar elas a um quadro de insônia, né? Vão ter dificuldade para dormir, a dor é um limitante, né? Então, uma dica que eu posso estar dando aqui para vocês, para qualquer pessoa que sinta dor, né? Que tenha problema já de dor crônica, um banho morno, pessoal. Então, ó, vou repetir. Um banho morno, tá? Não é um banho fervendo, não é água quente escaldando. É um banho morno, onde você simplesmente aquece a água um pouquinho, meia hora, uma hora antes de dormir. Para pessoas que têm essa dor crônica, ela vai promover uma vasodilatação, a gente chama, né? Essa vasodilatação vai melhorar a inflamação, o processo inflamatório, e consequentemente diminuir a dor e a qualidade do sono vai ser melhor, beleza? Bom, continuando. A terceira causa, falta de exercício físico, sedentarismo. O físico, pessoal, é bom para tudo, não tem efeito colateral que eu saiba, e nem que a literatura tenha descrito, né? Quem sabe o único efeito colateral que a gente possa estar sabendo é o emagrecimento, né? Quem sabe, né, pessoal? E assim, ó, um corpo cansado, né? E uma mente quieta, eles são essenciais para uma boa noite de sono, tá? Vários estudos científicos, eles mostram pessoas que praticam exercício físico, eles dormem com qualidade, eles dormem por mais tempo, tem menos despertar noturno, ok? E tem energia durante o dia, energia e vigor, tá? E disposição. Tá? Veja bem, se você é uma pessoa sedentária... O áudio tava falhando, doutor, não sei se tem que repetir ali.
o que vocês não... Também o Naiglo colocou uma pergunta também ali, que ele acordou com o áudio da voz dele. De tanto que ele estava falando alto, sonhando. Por que isso Pois é. acontece? Não desliguei os meus sentidos no sono? Nesse caso, a gente precisa fazer uma consulta, porque tem que ficar exatamente com que frequência vem acontecendo e tentar identificar o que está fazendo com que você tenha esse sintoma, né? Que eu já falei que é a sonilóquio, né? Que é o sonilóquio. O que está acontecendo? Às vezes você vai jantar muito tarde, tem feito uma alimentação muito pesada, ou tem tido um dia muito agitado, então quem sabe reflete no seu sono, entendeu? Então isso aí precisa ser conversado numa consulta, né? Para poder estar investigando realmente o que pode estar desencadeando isso aí. Mas, veja bem, não precisa se preocupar, tá? Não precisa se preocupar, porque assim, se a pessoa acordou, despertou falando e voltou a dormir, significa que o sono ele continua íntegro, né? Não teve nenhuma alteração. O problema é se acontece repetidas vezes e isso atrapalha não somente a noite de sono, como o rendimento no dia seguinte, ok? Sim. Pude responder, Nailon? Se você entendeu, você dá um joinha aí pra gente, por favor. E quem estiver ouvindo bem, por favor, pessoal, peço para vocês dar um joinha, dar um like aí, para ver se está ouvindo bem. Para mim, eu vejo a Dal, mas eu vejo que está bem borrada a imagem, ouço bem, um pouquinho mais lento, mas ouço. O meu também parece que a tua imagem está borrada. Mas estou ouvindo também. Estou ouvindo bem também. Bom, aí ó, o Naigon respondeu, né? Voltei a dormir e foi raro. Então, foi uma questão pontual, com quem nunca, né? Já, se a gente for falar de episódios que acontecem durante uma noite de sono, aqui cada um vai descrever alguma situação inusitada, né? Quem nunca aqui acordou de noite dando um chute no vento, né? Ou quem nunca aqui acordou à noite parecia que estava caindo de algum lugar e acordou assustado, né? Isso, quando a gente acorda parece que está caindo, assim, que você dá aquele impacto, né? Isso acontece. Pois é. Isso aí são já situações já dentro de uma noite de sono, mas que não tem relação com a insônia em si. Isso, não tem relação, ok? Bom, então eu falei da atividade, já falei das causas da alimentação, falei da dor e falei da atividade física. Então, vejam bem, olha só, se você fizer 10 minutos de caminhada diária, para você que nunca fez nenhuma atividade física, você já vai notar que a qualidade do seu sono vai mudar. Não somente a qualidade, como as horas de sono, tá bom? Então, fica a dica aí, pessoal. Bom, a quarta causa é alterações do humor, né? Então, esse aqui é um dos sintomas que hoje a nossa sociedade mais padece, né? Que é ansiedade, né? Estresse e depressão, né? Tudo isso faz com que a gente não consiga dormir bem, não consiga dormir continuamente a noite toda, e faz, obviamente, com que o dia seguinte ele não seja produtivo, né? A gente não tem um bom desempenho diário, né? Independente da atividade, seja laboral, social, né? Não importa. Bom, o quinto, que e eu chamo a atenção aqui nessa quinta causa aqui, que é a que mais hoje afeta a nossa sociedade, mais afeta a todos nós, que são hábitos sabotadores, hábitos roubadores de sono. E esses são vários, né? Mas como assim, José? Como assim? Me explica aí. Bom, o nosso corpo, pessoal, a nossa biologia, ela foi constituída para ficar acordado de dia e dormir à noite. Como eu falei um outro dia na outra live para quem viu,
nosso cérebro, ele é primitivo. O nosso cérebro, ele ainda é o cérebro lá do Homem das Cavernas. Então, enquanto tinha sol, a gente saía para caçar, a gente saía para se alimentar, a gente saía para, sei lá, migrar para outros lugares, a gente fazia atividades que seriam atividades onde a gente correria menos risco, e à noite, como a noite era perigosa, e nós éramos o prato principal dos inúmeros animaizinhos que existiam, como tigre-dente de sabre, né, mamutes, entre outros, a gente fazia o quê? Se escondia, né, se resguardava e dormia. Aproveitava também para, durante a noite, repor as nossas energias e recuperar o nosso sistema, né, o nosso sistema biológico, né, para no dia seguinte estar novamente agindo. Então, o nosso ciclo continua sendo o ciclo... Até na época Pode dos falar. nossos avós, só interrompendo, eles ainda, muitos deles não tinham energia elétrica. Então, a noite chegava, eles ficavam um pouco acordados, né? Eles já iam dormir, e quando o sol amanhecia, o sol começava a clarear, o dia eles já estavam em pé, tipo 5 horas da manhã, né? E aí eles iam dormir tipo 7, 8 horas da noite. Eu lembro da casa dos meus avós, não tinha energia quando eu era criança. Então eu ia para lá, eu achava o máximo, que daí eu tinha que dormir cedo, sabe? E acordava Correto, Dal, correto. Muito bem falado, porque olha só, hoje nossa sociedade padece por ter perdido os bons hábitos. Por exemplo, nossos avós, né, como você mesma disse, durante o dia praticavam as atividades diárias, trabalhavam, e bem cedo, né, 5 horas da manhã, amanheceu, já estava na lida, né, já estava trabalhando na labuta. E à noite já, né, não tinha luz e não tinha mais o que fazer e tinha que se resguardar, então iam dormir, iam descansar. E um hábito que eles tinham que era muito bom, né, que infelizmente a gente perdeu por causa da rotina, por causa do estresse, né, é o hábito da siesta, que é aquela dormidinha depois do almoço. Essa dormidinha, ela é extremamente reparadora, ela melhora tudo no seu dia a dia. Ela melhora a sua concentração, melhora a sua capacidade de criatividade, né? Por mais que você às vezes pense, mas eu trabalho numa linha de produção, eu só faço a mesma coisa o tempo todo. Você precisa ter a criatividade para você poder desempenhar suas atividades, né? Então, isso contribui muito, né? Então esse ciclo circadiano, ele acabou com essa vida atual que a gente tem, esse nosso ciclo de dormir à noite e se manter desperto de dia, ele começou a ser alterado, né? Por quê? Porque a gente começou a ser exposto a uma luz artificial. A gente começou a ser exposto a um grande vilão, que é esse aqui, ó, que a gente está olhando para ele agora, né? Um deles, né? Ele é o principal, mas as telas por si só, elas já são o maior vilão, né? Porque aí o que acontece? Chegou agora, ó, 6 horas da noite, já está escuro em todos os lugares. Já são 8h40 da noite e a gente está aqui na frente da tela. Significa o quê? Biologicamente, essa luz, não somente a luz do celular, como a luz branca que está ligada, essa luz, ela entra pela nossa retina e não deixa que um hormônio muito importante para o nosso sono se produza, que é a melatonina. Entendeu? Então... E como que ela é produzida? Uma das... só através do escuro? Tem que estar escuro? Boa pergunta. Eu posso responder mais adiante, que eu vou falar do tratamento? Pode. Pode ser? Mais adiante eu falo, explico. E aí eu vou até falar um fato bem curioso, tá? Que é muito interessante. Então, a gente tem que estar cuidando de tudo isso, né? Para a gente evitar a insônia a longo prazo, né? Para a gente evitar que a gente tenha a insônia patológica, tá? Então, a gente tem que atacar esses hábitos ruins, né? E para a gente poder recuperar nosso sono, né? Que a gente tanto necessita e merece, né? E que é tão importante e vital, né? Para nosso dia a dia e para nossas vidas. Bom, a sexta causa são remédios, tá, pessoal? Por exemplo, antidepressivos, corticoides, que são anti-inflamatórios, esteroides,
Beta-bloqueadores são medicamentos usados para taquiarritmias. E remédio para gripe, tá? Quem toma remédio para gripe, pessoal que adora se automedicar, né? Pessoal que adora, tem medo de médico, tem medo de consulta médica, que adora um farmacêutico, que é amigão do farmacêutico, vai lá e fica comprando, tem uma farmácia em casa, os hipocondríacos de plantão, né? Esse pessoal aí, ó, nos medicamentos para gripe, tem um composto que chama-se efedrina. A efedrina, ela aumenta os níveis de adrenalina, né? E então, aumentando os níveis de adrenalina, a gente vai ter o quê? Um aumento do alerta, a pessoa vai ficar agitadinha, né? Então, isso vai dificultar o sono. Então, se você, pessoa que está aqui na live, que conhece alguém que toma qualquer um desses medicamentos, final da tarde e noite, avisem essas pessoas que elas estão fazendo muito mal, tá? Porque provavelmente a qualidade de sono e o sono dela não vai ser adequado, tá? Então, avise essas pessoas e converse com elas, tá bom? Bom, e a sétima causa, que é pouco descrita, que é um percentual muito baixo, que se vê muito pouco, mas que atualmente está associado, principalmente uma delas, está associado à obesidade, né? Associado aos maus hábitos de vida, são doenças específicas do sono, como a apneia do sono, né? Síndrome das pernas inquietas, né? E a narcolepsia. A narcolepsia é aquela que a pessoa não consegue se manter desperta, ela tem muito sono, ela vai trabalhar e tal. Tanto é que tem pessoas que têm essa doença que não podem, por exemplo, dirigir, não podem conduzir máquinas, não podem trabalhar numa linha de produção. Então, tudo isso aí a gente tem que estar observando. E essas doenças são feitas perante uma consulta e diagnóstico médico, e inclusive são solicitados alguns exames, né, complementares, tá bom? Bom, falando de tudo isso, falando de causa, diagnóstico, a gente gostaria de falar agora sobre o tratamento, né? Qual que é o tratamento para insônia? Então, muito contrário, eu gostaria até de te perguntar, você sabe qual que é o tratamento? Alguém aqui sabe qual que é o tratamento para insônia? Você sabe, Dal? Tenho ideia. Alguém gostaria de responder para mim? Ou pode falar, pessoal, não tenham medo. O que vocês acham que é o tratamento? Muitas pode vezes, falar. doutor, o que eu penso, que as pessoas acham que insônia não é um problema, vou ficar assim, vou continuar assim. Então, o que a gente tem que ter consciência que é um problema sim, né? Não é porque, não, é só insônia, não tô dormindo direito. E aí fica e não busca ajuda, né? Fica ali anos, talvez, Claro. meses com aquilo, né? E pode trazer alguma Passou, consequência muito pior depois, né? Lembrando que passando de 3 meses que você não dorme adequadamente, né? Tendo por semana qualquer um daqueles sintomas que eu citei, né? E teve uma repercussão negativa durante a atividade diária, lembrando, você já está com um quadro já de insônia crônica, tá? Então, qual que é o tratamento, pessoal? Ao contrário do que vocês pensam, o tratamento ele é não medicamentoso. Preste atenção. Não se utiliza nenhum medicamento para insônia, tá? Então, o tratamento, ele basicamente consiste nas mudanças dos hábitos. Se você tem um hábito ruim, como eu falei antes, da alimentação pesada, você come, está acostumado a jantar e à noite resolve comer uma picanha, né? Resolve comer uma pizza gigante, família. Aí resolve comer, sei lá, um Big Mac. Qualquer alimentação dessa que é pesada, volumosa, rica em carboidratos, que você sabe que vai atrapalhar e não vai garantir uma qualidade de sono, a gente tem que evitar tudo isso, né? E, primeiramente, também buscar uma ajuda profissional. Então, como a gente já está se antecipando aqui, está indo de encontro a vocês, trazendo a informação para vocês, então esse é o primeiro passo. O segundo é mudar os hábitos, né? Eliminar também, não somente como a alimentação ou qualquer um daqueles que eu falei anteriormente, você deve eliminar as horas de tela. Então, você elimina 1 hora antes de dormir, pelo menos, tá? Pode ser 2 horas antes, mas pelo menos 1 hora antes você elimina qualquer tipo de tela. E aí eu vou falar para você, perguntou do tratamento antes. Você elimina uma hora de tela e substitui por um livro, uma leitura de um livro, qualquer livro. Gente, quem nunca aqui, olha só, eu quero aqui que me diga aqui, quem nunca foi estudar
né? Chegou em casa, teve o dia de escola, teve o dia de aula, chegou em casa e foi estudar. Sentou para estudar, começou a ler e deu aquela dormidinha. Quem nunca aqui? Hã? Quem nunca que atira a primeira pedra? Hã? E aí, por isso que as quando pessoas foi ver, dizem já era assim, final da tarde, era de noite, passou o as tempo e pessoas acorda dizem, todo assustado. algumas falam assim, eu vou ler a Bíblia e durmo. Então tem lógica, né? Tem lógica. Totalmente. Não importa a leitura que quer. Ó, vou até dar uma dica. Se você pegar um livro bem desses, bem ruim de leitura, bem difícil, sabe? Mais fácil de pegar no sono ainda. Olha só que Porque boa às dica. vezes. Não, porque assim, ó, o que acontece? Porque às vezes, se você tem o hábito da leitura, o que vai acontecer? Como você gosta de ler, né? Já é um ato prazeroso, você vai começar a ler, e o que vai acontecer? Se a leitura for muito boa, você vai engajar e você não vai dormir. Então, nesse caso específico, eu não recomendo, né, que você leia. Então, escolha um livro aquele livro que você escondeu lá, que é um livro ruim pra caramba lá, do Aristóteles, sei lá. Um livro bem de uma leitura bem difícil, ok? E aí, a outra dica que eu vou te falar que tem a ver, que você perguntou antes, o que pode ser feito? Da luz, né? Olha só, tem estudos que mostram que a luz amarela, e se ainda você pegar a luz amarela, um abajur, e você colocar esse abajurzinho lá no seu quarto, tá? Na sua casa, vamos supor, 1 hora antes, você cria um ritual. O que eu vou falar agora aqui é o ritual do sono, tá, pessoal? Vou passar para vocês o ritual do sono. Então, o ritual do sono é o quê? 1 hora antes de dormir, elimina as telas. Evita todas as alimentações, medicamentos, estresse, tudo que possa estar te desconectando de uma noite com qualidade de sono. E aí você vai pegar e vai apagar as luzes e vai ligar uma luz amarela, pode ser um abajur, bem próximo ao chão. Olha só, os pesquisadores eles chegaram à seguinte conclusão. Mas como assim? No chão? Sim, no chão. Você sabe por quê, pessoal? Sabe, Dal, por quê? Nem ideia. Não? Imagina. Pois é, olha só. Olha só, por isso que eu sempre falo, e eu acho que essa aqui vai ser minha frase chavão em todas as lives. Nosso cérebro ele é primitivo, pessoal. A gente tem um cérebro primitivo, ele ainda é antigo, é o cérebro de lá de 2000 anos atrás, tá? Eles acreditam, os pesquisadores acreditam que essa luz, se colocada mais próxima do chão, uma luz amarela, uma luz mais amarelinha, ela nos remete à memória da fogueira, pessoal. Vejam bem, tem uma relação, então, a fogueira é amarela, o fogo é amarelo, né? E aí, você vendo essa luz amarela, já remete à noite, traz a memória da noite, dos nossos antepassados, que está lá no nosso gene, né? Que traz essa memória. Então, essa é uma das explicações que os cientistas acreditam. E por último, uma das coisas que a gente pode estar também utilizando, e aí vai depender bastante da sua religiosidade, independente dela ou não, você fazer uma oração, uma prece de 20 minutos. Quem nunca começou a rezar e dormiu? Pelo menos comigo já aconteceu uma infinidade de vezes. É verdade, verdade. Não é verdade? É verdade. Então, basicamente, pessoal, essas são as dicas e esse é o tema que a gente estava abordando hoje aqui sobre insônia. Eu vou aproveitar que o doutor falou, eu vou deixar para você. Deixar, doutor? Oi? Vou deixar um texto para vocês. Aproveitar que o doutor falou. Sim. Me permite? Está lá Claro. no livro de Provérbios, no nosso querido Salomão, o mais sábio da sua época. Escreveu o livro de Provérbios e lá no livro 3, Provérbios 3, 24, diz assim, ó. Quando te deitares, não temerás, deitar-se-ás e o teu sono será suave. Então, quer dizer, se você não também está passando por uma situação de temor, você pode ter um sono suave se você confiar em Deus.
Então, você confia, você faz a oração, entrega isso para alguém que é mais poderoso que você para cuidar de uma situação, e você descansa, relaxa e dorme, né? Então, mais ou menos essa questão que o doutor falou ali, né? A gente Sim, descansar, né? A é. mente também, e E o coração. isso. Olha, falando disso, né, já que você comentou a questão da oração, né, e você citou esse trecho de Provérbios, as ciências, a neurociência, ela tem evoluído muito, né, e muitos temas tabus, né, dentro da medicina, por diversas comunidades, dentre elas os mais céticos, né? Eles têm gerado muita aflição, têm gerado muito fervor, né? Dentro das comunidades, porque o que acontece? Quando a gente tem um problema muito grande, o que a gente costuma fazer? Quando a gente já tentou de tudo, a gente tenta, nossa, a gente procura mil maneiras de tentar resolver um problema, né? E às vezes esse problema ele pode ser solucionado com uma atitude muito simples, né? É claro, vai depender muito da dimensão, né? Mas às vezes, se for uma inquietação da alma, uma inquietação do espírito, do comportamento, da sua índole, né? Da sua personalidade, às vezes, com que você faça uma oração, né, e você entregue para para quem deve ser entregue, você vai conseguir uma solução. Às vezes não é no seu tempo e não é no tempo que você imagina, mas muitas vezes você vai conseguir uma resposta e você vai conseguir solucionar. E o ser humano sempre tem aquela necessidade de ter alguém protegendo ele, necessidade de proteção. E então, quando você faz uma oração e entrega para o Criador, seria quem é acima de você, então você acaba descansando, e por descansar, você recebe essa solução desse problema. Você entregou e recebeu de alguém maior que você. Então, muitas vezes você acha que os problemas são grandes, porém você tem alguém muito maior, que se você colocar a tua oração e descansar, você vai ter um sono melhor também. Porque você ficar pensando durante o sono, antes de dormir, ou não vai resolver o teu problema. Então, se você não tem solução, até uma vez eu li algo, e o senhor pode me corrigir, que quando a pessoa tem um problema para resolver, ela pode tomar fazer a seguinte, né, atitude. Ela pensa no problema, ela toma um copo de água antes de dormir, e quando ela acorda, ela toma aquele copo de água e vem a solução do problema. Não sei se isso é verdade, porém eu já ouvi pessoas que disseram que realmente a tua mente, durante o sono, vai ficar trabalhando naquele problema. Porém, sem ansiedade. Você vai entregar aquele problema, você vai tomar água, né, antes de dormir, e quando você acordar, você vai tomar água novamente. E aí vai vindo a solução desse problema. Sim, assim, ó, vou falar mais ou menos o que você disse, né, é praticamente a mesma coisa. É simples, quando a gente tem um problema muito grande, é muito mais fácil você dividir esse problema com alguém, né? Mas alguém, no caso, não é alguém uma pessoa, né? É alguém do alto, alguém celeste, alguém que realmente possa te ajudar. E aí, a partir desse momento que você divide, que você entrega nas mãos de outra pessoa e você passa para frente esse problema, o peso, como você mesmo disse, já não é tão seu. E aí tem uma segunda estratégia que ela é tão importante também, que foi essa técnica que você citou, que é a questão de você simplesmente, se você ficar insistindo no problema, você não vai encontrar uma solução. Mas se você pedir uma solução para o problema, você se perguntar como eu posso solucionar isso, ou, por exemplo, eu tenho como solucionar esse problema, né? Porque as perguntas são simples. Você vai perguntar, eu tenho como solucionar? Esse problema tem solução? Qual é a solução desse problema? E esquece, e solta.
Só faça essas perguntas e deixa, porque a solução vai se apresentar naturalmente. Naturalmente se apresenta. E é justamente o que você acabou de citar. Exatamente. Eu vou contar um testemunho Porque... que eu tive, foi hoje disso aí. Essa semana, eu estava na minha mente perguntando exatamente o que você falou. Eu precisava começar um projeto. E eu estava perguntando, mas como eu vou fazer isso? Como? E, por incrível que pareça, ontem à tarde... Você estava procrastinando, né? O que a gente faz o tempo todo. Não, eu estava perguntando como eu começaria o projeto. Porque eu pensei, mas tá, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei como. E ontem, eu fiquei com isso na minha mente, mas não falei para ninguém. Ontem à tarde comecei a conversar com uma pessoa, até o nosso amigo Fábio, e comecei a conversar com ele, mas eu não falei do meu problema para ele. Porém, ele, no meio da conversa, começou a discorrer toda a resposta do meu problema. E eu saí da conversa com toda o projeto. A resposta. A resposta pronta. Então, isso eu tinha feito a pergunta um dia antes. E eu esqueci exatamente como imagina, pensa bem, Dal. Você fez para quem essa pergunta? Fiz para Foi Deus, para uma pessoa específica? Eu não fiz para ninguém. Você conversou com você mesmo e jogou para Deus. E você falou assim, eu simplesmente quero uma solução. E sem você pedir, né? Sem pedir, sem que ninguém chegasse assim, toma aqui, tá aqui a solução do seu problema, ela se apresentou para você. Então a gente às vezes, a gente fica esperando, a gente adora, a gente gosta de coisas fantasiosas, né? O ser nosso humano, a nossa mentalidade, né? Faz parte da nossa vida, das nossas características, a gente gostar dessas fantasias, né? Gostar dessas coisas assim exuberantes, né? Então, às vezes você fica querendo algo fantástico, você fica esperando algo estrambólico, né? Mas, na verdade, você vê como você mesmo descreveu. Você simplesmente, uma coisa do cotidiano, você estava com uma inquietude, você queria começar um negócio, você queria começar tal, mas não via como, não encontrava maneira. Numa conversa, não somente se apresentou a solução, como apresentou o projeto todo, como você mesma disse. Todo. Sim, ele apresentou Isso acontece o tempo todo. Você tem que fazer assim, assim, assim. E eu não tinha falado sobre isso com ele. E ele começou a falar, sabe? E aí ele disse, você tem que fazer assim, 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 assim. Ele me deu o projeto todo. Então, foi assim, E aí, quando ele estava fazendo isso, eu me toquei que era a minha resposta. Quando ele estava fazendo, eu disse, meu Deus, ele está me respondendo. Sem eu perguntar para ele. Né? Então... Isso acontece o tempo todo com a gente. O tempo todo. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente não está na frequência. Você não percebe. Às vezes você não está sintonizado, né? Você não está sintonizado. Então, por isso que eu insisto, e a gente aqui faz as nossas lives, e insiste na importância do autoconhecimento, na importância de você estar gerindo a sua vida, de você estar no comando das suas ações, das suas emoções, você estar no comando das suas atitudes, né? De você simplesmente saber, né? Olha só, uma coisa tão simples. Quem aqui hoje planejou o que vai fazer amanhã? Mas planejou assim, de acordar e saber o que vai fazer do princípio ao fim. De descrever tudo o que vai fazer do primeiro momento que acordou, por exemplo, levantou, escovei o dente, lavei o rosto, até a hora de dormir. Quem aqui planeja o dia que quer ter amanhã? Porque, olha, isso tem um poder gigantesco. O que você quiser que aconteça amanhã, basta você dormir essa noite e planejar. Basta dormir e planejar. Você quer ter um bom dia amanhã, um dia excelente, um dia de sucesso, você quer cumprir com metas que você, sei lá, quem sabe tá procrastinando há alguns dias, basta com que você se coloque no protagonismo. Basta com que você planeje, basta com que você mentalize, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. Se você fizer isso, amanhã seu dia vai ser o dia que você
que fosse, né? Então isso é genial. Eu fico Até. animado Uhum. demais, fico empolgado quando eu falo dessas coisas. É muito Então, interessante. até o livro de Provérbios, escrito por Salomão, fala de novo sobre isso, lá em Provérbios 23:7. Ele fala o seguinte: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Então, exatamente o que o doutor falou, é como você imagina que será o seu dia de amanhã, assim será. Então, a Bíblia já dizia isso, Você ima- Salomão já dizia isso lá atrás, né? Lá há 2000 anos, sei lá. Então, como você Sim. imagina o seu dia amanhã, tem pessoas que estão imaginando que o dia vai ser ruim, então vai ser ruim. Agora, se você imagina Não, que amanhã vai ter a solução do seu problema, vai ter a solução, né? olha só, você tocou num ponto muito interessante. A pessoa está angustiada com algum problema. Se ela não fizer um pensamento correto em cima do problema que ela tem, da angústia que ela tem, a tendência é que ela padeça amanhã e no outro dia e no outro dia e cada vez pior e mais é muito grande. Se ela Uhum, fizer o pensamento correto, se ela buscar uma solução para esse problema, né, como eu falei uhum, anteriormente, né, pensar como que eu posso resolver, tem solução, o que eu posso fazer, né, uhum, e quem eu devo procurar, como, né? Se você fizer, está resolvido o problema. O problema tá uhum, resolvido. Então, agora, se você fizer o contrário, se ficar pensando no problema só, em círculo, né? Girando, girando, uhum, nossa, porque meu problema é muito grande, porque isso, porque aquilo. Gente, olha só, e eu vou dar um exemplo assim, eu atendo às vezes pacientes que a gente chega e vê um diagnóstico, por exemplo, de um câncer terminal. uhum, Então, poxa vida, é o fim? Não, não é o não, fim. Não é o fim. É, uhum, mas como assim? Não é o fim. É um novo recomeço, é uma nova. Vai depender da maneira como você vai abordar essa situação. Sim, provavelmente seria o fim se você não entender essa situação, entendeu? Se você não entender o que está acontecendo neste momento. Mas sim, se você refletir, se você parar para analisar, se você buscar o apoio correto, se você buscar é, as ferramentas corretas, se você buscar o apoio das pessoas corretas, dos profissionais corretos, você vai conseguir fazer com que essa jornada, que fosse uma jornada desesperançosa, de fim, né? Ó, acabou, não tem mais para onde ir. Você vai ver que você vai criar uma nova jornada, as coisas vão se tornar muito diferentes. E olha, pessoal, eu já vi inúmeros diagnósticos de pessoas com câncer terminais e que se curam, tá? E que se curam. E o que eu tô falando não é uma mentira, e o que eu tô falando não é baboseira nem balela, tá? Isso não tem cético que explique isso. Não tem ateu que explique. Não uhum, tem agnóstico que explique, tá entendendo? sim, Então, os mistérios, eles serão mistérios para sempre. uhum. Basta você entender e visualizar e você perceber. Então, a gente daqui à disposição, tá? Para quem quiser, nosso Instagram tá Eu aí. deixei, eu É, deixei o Instagram do doutor ali nos comentários. isso, da DAO também tá aí. Para quem precisar aí, pessoal, ó, que tiver tendo qualquer problema de cunho pessoal, de pessoas que, qualquer um que queira, que acha que pode desenvolver melhor na vida pessoal, na vida amorosa, no trabalho, né, que estão tendo problemas, que tem problemas de conflitos com familiares, que tem problema de conflito no trabalho. Por exemplo, tem algum colega no trabalho que persegue, tem um chefe que está perseguindo, tem algum anseio, né? Tem algum projeto que gostaria de estar colocando em prática e não consegue. Vocês podem estar procurando auxílio com a gente aqui, que a gente vai estar planejando com vocês aí um plano, uma meta, né? Vamos traçar uma estratégia para a gente poder estar juntos montando uma forma de passar por esse momento, viu, pessoal? A gente está aqui à Eu sempre, disposição, né, Dal? verdade, doutor, eu sempre digo que a nossa mente, ela comanda a nossa vida. Então, o Totalmente.
é externo. Agora, se você permitir que o problema entre em você, na tua mente, aí você perdeu. Então, a tua mente, ela tem que se manter acima do problema, porque você é um ser que eu sempre digo imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque você tem a capacidade criativa da mesma maneira que Deus criou o mundo, você também cria a sua realidade. Por exemplo, Deus, ele imaginou, ele pensou sobre o mundo, sobre né, o universo, ele sentiu como seria aquilo, desejou, e ele proferiu com a sua boca e foi criado. Então, isso acontece com a gente também. Você vê um determinado problema, você sente aquilo, e a maneira como você sente e você se expressa vai potencializar o problema ou vai ajudá-lo a minimizar o problema e resolver, né? Então, Correto. a maneira como você imagina, você é. Então, o problema não é interno, o problema é externo. As Agora, se você palavras, deixa que né? ele entre em você, aí você perdeu, né? As palavras, né? As palavras, muitas vezes assim, falar, ah, eu não consigo. Realmente, se você disse com sua boca e você citou essas palavras, eu não consigo, você não vai conseguir mesmo. Não vai. Porque você mesmo já decretou para si, inconscientemente, sem nem pensar. Porque se você pensar um pouquinho, meio segundo, você vai ver que você pode reformular. Você pode falar, opa, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu posso, é. né? E outra coisa, ó, e vou dizer mais, vou dizer assim, ah, eu vou tentar. E depois você dizer assim, não vou conseguir. É a mesma coisa. Então, é muito mais vale proferir uma frase de impacto e que demonstra ou verdade que falar para agradar, né? Falar para agradar ou falar por falar. Porque se falar por falar, na verdade, está demonstrando muito mais sobre você, né? Realmente, sobre a sua intenção. Uhum. É tudo. Né, a realidade ela é criada de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, eu sempre digo, se você, Correto. na sua mente, a Nayara Schubert, ela entrou aqui, não sei se a Nayara está ali. A Nayara tem um testemunho de vida tremendo. Ela venceu a esclerose múltipla através da mente dela, né, do espiritualidade. Só com isso, ela não aceitou e ela venceu a esclerose múltipla. Tá aqui a Nayara, eu acho que ela entrou, que um dia nós vamos fazer uma live e vamos chamá-la, porque ela tem um testemunho tremendo. A esclerose, o senhor sabe, né, que a esclerose é uma doença, né, assim, terrível. E a Nayara, ela tá aí curada para realmente dar o testemunho dela de que a mente, nós somos os criadores. Deus nos deu essa capacidade, né, de criação. Então, ela criou na mente dela a cura. Ela não aceitou aquela doença e criou a cura, e ela tem um testemunho tremendo de cura da esclerose. E agora eu vi que ela entrou na live, não sei se ela falou ali. Vou até... Nayara, quer ela só entrou, ela não falou nada. Não. A gente já está quase finalizando, mas Nayara, se você quiser, a gente combina na próxima semana de você contar um pouquinho. Isso, poxa, imagina, é uma seria... doença que... uma doença que tem pessoas que né, se acabam com isso, né? E ela não, que tem um impacto, ela é né? atleta, ela, sabe? Ela tinha certeza que ela ia vencer, né? E ela até faz parte ali do nosso QGR. Ela tinha certeza que ela ia vencer. E essa certeza é a fé, como diz a palavra, diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, a Nayara, ela exerceu através da mente dela a fé. A nossa fé, ela é mental, ela é racional, como a Bíblia diz. Então, ela não é uma fantasia, ela é uma certeza. Então, a Nayara teve essa experiência. Até eu quero chamar um dia para ela participar com a gente. Sim, seria um prazer tê-la na live, né? Um testemunho desse, ele tem que ser difundido, né? Porque imagina
quantas pessoas, infelizmente, hoje, no momento que eles recebem um diagnóstico, eles recebem um sacramento. É como se eles recebessem uma carta de condenação, né? Uhum. E eu acho que a gente precisa melhorar essa mentalidade, a gente precisa mudar essa mentalidade. Óbvio, há doenças e doenças, né? Claro, mas a maneira como a gente enfrenta a doença é a forma como você vai garantir a sua vitória. Uhum. Ou não, Porque, né? acima de tudo, eu Afinal sempre de digo, você é contas, maior do que isso, né? Você é maior do que isso. afinal, pois é, afinal de contas, não custa recordar que, afinal de, todos morreremos. Não Uhum. existe nenhum imortal, né, neste plano. Todos morreremos, todos somos de carne e osso, né? Mas nós temos uma energia, a gente tem uma essência, que ela está nesse corpo agora, e daqui ele se vai, ele vai para outro lugar, né? Então, basta você ter essa visão, né? Você ter a visão de o que é a vida, o que é a morte, né? Se você souber bem o que é a vida, o que é a morte, você vai ver que a sua perspectiva vai mudar bastante. Exatamente. E você também tem a visão de quem você é, a tua identidade. Você, eu É, sempre isso digo, daí é um você tema. é a imagem e semelhança de Deus, mesmo que você não creia nele, porque isso não depende de fé, isso é essência. Você é um ser criativo com uma mente potencialmente criativa, que ela é movida por frequência, e isso tudo é divino, é a parte divina em você. E você é um ser três em um como Deus. Você é corpo, mente e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que através do espírito dele, ele se conecta com o nosso espírito, que é a conexão que ele criou. Então, você pode viver desconectado, mesmo sem se conectar a Deus, você continua sendo imagem e semelhança dele. Porque a tua mente é capaz de criar, né, criar a sua realidade. Muito mais do que você imagina. Correto. Eu sempre digo, um ateu, você é a imagem e semelhança do Criador, mesmo sendo ateu, porque isso é a sua essência, não é a sua fé. Não tem nada a ver com religião, é essência. É criar através do pensamento, do sentimento e das palavras. Esse é o nosso potencial criativo. Isso aí. Então, por isso que quando você recebe um diagnóstico, você vai criar, após receber um diagnóstico de doença, você vai criar a sua realidade de cura ou de, né, de, de destruição. Porque se você disser que não é possível, isso é mentira. Se pessoas finais, você também pode. Claro que cada um tem o seu tempo aqui na Terra. Mas se não for o seu tempo, você tem todo o poder de permanecer, né? Legal. É isso Eu aí. costumo ensinar sobre isso, né? Sim. Eu acho que a nossa live já passou do tempo bastante. Não sei como o Instagram não nos cortou ainda. Não, que Mas bom, que então, bom. Então, agradeço aí a participação de todos, agradeço aos presentes, agradeço aos que obrigada. passaram pela live, pela oportunidade novamente. E Obrigada. vamos. Semana que vem tem mais, pessoal. Semana que vem, se vocês quiserem aí, se alguém tiver algum tema que gostaria que a gente poderia estar falando, se vocês quiserem, a gente aceita sugestões, pessoal. É só mandar aí pra gente no inbox Manda aí, um direct manda pra aí, Dal, né? manda pra mim, que a gente vai conversando, tá? A gente sempre vai estar aqui à disposição de vocês, pessoal. E não se esqueçam, estamos aqui Exatamente. para contribuir. Então, aceitamos Beleza? sugestões de vocês, né? De temas que nós podemos entrar, Isso. aprofundar. Não dá para aprofundar tanto numa hora, né? Pequeno, mas a gente pode voltar a É, temas que vocês têm mais interesse, podemos voltar novamente. E obrigada a todos que isso aí. estiveram aqui. Agradeço ao Dr. José Isso. Ranieri,
Abraço a todos, boa noite, pessoal. Ô, Dal, só uma coisinha para terminar. Vai ficar gravada essa live? Sim, eu vou deixar gravada essa live. Tá. Quem quiser assistir. Isso, que daí eu vou jogar lá, no meu perfil da outra rede social, da Vermelhinha. Viu, pessoal? Vai estar lá também. Para quem não quiser ver, vai estar lá também. Beleza? Muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso e até semana que vem. Abraço, até semana que vem.